Cara, olha esse acidente, foi agora aqui na Qual avenida. dessas imagens é a verdadeira? Foi-se o tempo em que uma foto ou vídeo servia como prova incontestável de um acidente. Será que esse incêndio é real? E esse diploma? Você pagaria esse boleto? A autenticidade não é mais visível a olho nu. O que você diria desse vazamento? Aqui eu já adianto, a imagem é fake, mas serve para ilustrar um dos maiores riscos para qualquer negócio hoje, as fraudes digitais. A fraude, ela vai pelo caminho mais fácil. É igual o vazamento de água na parede. Então, às vezes você descobre a água pingando aqui, mas o vazamento começou lá e ela veio correndo por dentro da parede. Então, essa metáfora é mais para a gente entender que quando a gente descobre a fraude aqui, a fragilidade pode estar ali na integração com o lojista, com o nosso time de cyber, com alguma invasão, vazamento de dados. Então, o vazamento que é uma gotinha hoje, amanhã ele já vai ser um fluxo contínuo de água e daqui uma semana já o cano já estourou. Só no primeiro semestre de 2025, o Brasil registrou mais de 314 bilhões de tentativas de ataques cibernéticos. E para cada real fraudado, o prejuízo é multiplicado. Chega em média a R$ 3,59. Isso porque, além das perdas diretas, entram na conta despesas trabalhistas, custos legais, taxas de recuperação. Um dos principais alvos dos criminosos é o setor financeiro, vítima dos golpes mais simples até as fraudes mais sofisticadas. Aliás, você sabe qual é a diferença entre golpe e fraude? Na indústria a gente gosta de separar, porque o remédio e a solução são diferentes para cada um dos mundos. Quando eu falo de fraude, a gente está falando de você pegar algum sistema que funcione de uma forma determinada e você alterar aquilo. Então, por exemplo, você quebrar uma senha, você invadir um sistema através de brechas tecnológicas, você pegar um documento que ele existe, você falsificar o documento, tudo isso a gente coloca no mundo de fraude, ou seja, a senha está lá, ela está funcionando, mas aí um hacker ou algum atacante foi e achou uma forma de quebrar aquilo. O golpe, a gente vai mais para o lado da engenharia social, ou seja, nada deixa de funcionar como deveria, mas sim o atacante, o golpista, cria uma narrativa, um enredo para fazer com que a pessoa, a vítima, ela forneça algum dado, alguma credencial. E aí nessa, ele consegue ter seu login e sua senha e entra pela porta da frente. Quanto mais ferramentas a gente tiver para prevenir fraude, mais a gente está protegendo o nosso cliente. Durante muito tempo, a biometria com prova de vida, ela foi uma bala de prata e não é mais. Quando a gente fala de prevenção à fraude, uma identidade digital, é um conjunto de coisas. É um conjunto de comportamentos, de imagens validadas, de geolocalização, de documentos validados. É sempre um desafio encontrar esse equilíbrio entre o atrito máximo e o mínimo necessário para prover a segurança para o cliente. Boa parte das compras de um automóvel, elas são emocionais, né? Você vai numa loja, numa concessionária e você se apaixona por aquele carro. Se seu crédito não for aprovado em segundos, a chance de você falar para o vendedor, eu vou para casa pensar um pouco, depois eu volto. Não volta, não volta. É uma dicotomia essa da quantidade de fricção e camadas de proteção versus usabilidade. O mundo ideal é que a gente consiga fazer combate à fraude silencioso, autenticação silenciosa. Ou seja, eu não necessariamente precisaria pedir para o usuário fazer alguma coisa. Eu tenho dados, eu tenho tecnologia, eu poderia rodar esses cruzamentos tudo nos bastidores. Eventualmente isso é até viável tecnicamente, mas o usuário ele espera alguma coisa que você vê que você está ali fazendo alguma checagem e tal. Mas é parte sim do nosso trabalho tentar achar o melhor equilíbrio entre fricção e experiência. São peças conectadas numa grande estrutura, numa grande espinha dorsal da jornada do cliente, que cada uma na sua expertise máxima vão trazendo segurança e é quase tudo automático. Eu acredito muito que é preciso uma rede para combater outra rede. Essa rede dos fraudadores, ela está muito bem organizada. Você acha grupos e eles são muito rápidos. Olha, o golpe tal está funcionando nessa empresa, é só fazer X, Y, Z. E aí você vê aquilo se espalhando como um vírus.
As ameaças digitais são tão frequentes que numa grande empresa a prevenção à fraude deixou de ser vista como um custo e passou a ser encarada como um investimento estratégico. Mas os criminosos não desistem, eles ampliam o alvo. E agora quem está na mira são os pequenos e médios negócios que costumam reservar menos recursos para se proteger e aí o prejuízo pode ser fatal. Bruno era o diretor de operações de um plano de saúde popular em Brasília que chegou a faturar 120 milhões de reais por ano e atender 72 mil vidas. O crescimento rápido expôs a operadora a golpes, fraudes e a empresa fechou. Eu era apaixonado. Eu entrei com um cargo bem baixo, saí com um cargo bem alto dentro da empresa e a empresa ela tinha uma missão de realmente dar acesso à saúde. Então, naquele momento eu vi classes sociais que eram talvez estigmatizadas, pessoas que estavam anos na fila do SUS, que a gente conseguiu fazer a cirurgia, pessoas que não tinham qualidade de vida, que a gente conseguiu restabelecer, criancinhas que foram para uma UTI neonatal e que, ficaram lá 3, 4 meses, né? Então, tem muitas histórias felizes, né? Bruno, que tipo de fraudes a empresa sofreu a ponto de quebrar? Teve um caso bem interessante, onde tínhamos pacientes oncológicos. Esses pacientes eles tinham tratamentos com medicações, essas medicações eram pagas por miligramagem. A gente começou a perceber o aumento do faturamento desse prestador e ali a gente conseguiu verificar que alguns pacientes tinham evolução positiva de peso. Então, o paciente que pesava 50 quilos passou a pesar 60, 70 quilos e a gente achou aquilo estranho, que geralmente um paciente oncológico ele tem uma estabilização de peso e até uma perda. Então, nesse caso específico, a gente conseguiu identificar que o prestador ele estava inserindo um peso que era diferente do real do paciente. Então, aquilo naturalmente, positivamente para ele, aumentava o seu faturamento, mas negativamente para a operadora, incorria numa fraude. Então, um caso mais interessante que está relacionado muito à coparticipação. Então, a operadora aplicou a cobrança para o beneficiário de uma coparticipação de uma determinada consulta e que ele não tinha feito essa consulta e que ele podia comprovar tudo. E aí o paciente comprovou, mandou e a gente conseguiu identificar que houve uma assinatura, né, assim, na guia, né, houveram impressão dos documentos do paciente e aí a gente identificou essa fraude, né, ali num bolo de consultas lá, talvez ali algumas que não aconteceram, possivelmente foram pagas ali. Todas as faturas que chegarem daquele prestador, você fica, poxa, será que foi isso? Será que esse paciente realmente foi atendido? Nós tivemos também, nessa época, uma mãe que contratou um plano de saúde para um irmão e o outro não tinha. Então, quando o irmão que não tinha plano foi para internar, o prontuário não batia dos dois pacientes, aí a gente identificou que era um irmão gêmeo que usava o plano de saúde do outro irmão, né? Então era um plano para 2 pacientes, né? Tem uma grande rede, tem uma meta para internar paciente, ou seja, dentro daquela meta você vai ter paciente que realmente não vai ter indicação lá de internar. Então é como se eles estivessem comendo a galinha e o ovo da galinha, né, ao mesmo tempo. A fraude na área da saúde, para mim não é uma cultura, para mim não é uma doença. O prestador ele vai querer sempre faturar mais, sempre crescer, sempre aumentar o seu faturamento. E a operadora, o resultado dela se baseia em quanto menos ela gastar, maior o resultado dela. Então são forças antagônicas. E no meio dessas duas forças se puxando tem o paciente que precisa de atendimento, o paciente que precisa ser atendido. O prejuízo causado por fraudes contra planos de saúde chega a 34 bilhões por ano, 12% da receita total. Um custo que pesa no bolso de todos que contratam planos. Na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, funciona o Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas, concentrado em mapear o comportamento de redes clandestinas e dimensionar o problema. Só no Telegram, anúncios sobre medicamentos e documentos médicos falsos, por exemplo, cresceram mais de 20 vezes desde 2018.
tem bot de venda de medicamento falso, bot de venda de atestado médico falso. Então, o mercado ali do golpe, das práticas irregulares, do mercado paralelo alternativo, de fato, tem se profissionalizado. E isso aumenta a escala também. Se antes a gente falava de um indivíduo vendendo ali para um, para outro, agora a gente tem comunidades que vendem para massas, para grandes grupos e resultam ali em golpes muito mais bem aplicados. E quem lucra com isso, além do golpista? Olha, se por um lado quem vende o atestado médico falso ganha dinheiro, né, vendendo ali na unidade, por um outro lado também a plataforma monetiza isso. Porque a partir do momento que ela aceita receber para impulsionar aquela mensagem, ela se torna sócia de fazer com que aquela mensagem chegue em mais pessoas e, portanto, o crime tenha mais laço. As plataformas, elas são eficientes em identificar violação de direitos autorais. Por que elas não têm essa mesma eficiência para identificar fraude no ambiente digital, crime acontecendo? Um termo que a gente encontra, inclusive, que é o Fraud as a Service, a fraude como serviço. Então, algumas organizações ou alguns indivíduos que aprenderam a cometer fraudes ou golpes, eles produtizam aquilo como um curso, como um infoproduto. Ele já te dá kits completos com dados para que você faça um board em um banco, uma fintech, um site, em nome de uma pessoa, que você abra uma conta fria. Então hoje a gente consegue encontrar na web normal uma ampla oferta de serviços para quem tentar a sorte consiga com grande facilidade do zero se tornar um golpista, um fraudador aqui usando esses conteúdos que são amplamente disponíveis. Nessas plataformas, além da venda de atestados médicos, são clonados e comercializados também registros profissionais como CRM, Cresce, que tem gerado insegurança entre as imobiliárias, e até carteirinha da OAB, usando registros reais para legitimar falsos advogados. Em alguns casos, criminosos chegam a montar escritórios de advocacia inteiros, com endereço, site e documentação falsos. O golpe mais comum é alguém se passar pelo seu advogado, entrar em contato com você e pedir ou honorários ou taxas judiciais, algum valor que esteja envolvido na causa que você esteja litigando ali com ele por meio de um Pix. Aproveita da rapidez, né? Um WhatsApp, um Pix, isso aí se resolve em poucos segundos às vezes, né? Tem fraudes mais evoluídas que tem até videoconferência. O básico é se passar pelo advogado da pessoa. As pessoas às vezes ficam, não, como isso acontece? Acontece porque os dados hoje em dia são todos abertos quase, né? E entra nos tribunais e descobre meus clientes. O que também é muito simples, as pessoas não entendem, os dados de processos judiciais em regra são públicos. A vítima sempre tem, né, uma isca ali, né, que é um benefício. Olha, você ganhou 100 mil, mas para ganhar 100 mil você precisa pagar 10 de taxa. Ganhamos aquela causa 50 mil, mas falta aqui 5 mil de honorários para a gente acertar para poder levantar o dinheiro. Alguns golpistas não pedem dinheiro, mas pedem para conversar com a pessoa. E a gente percebeu que se pede para conversar é para capturar a facial da pessoa. Se ela pegou sua facial mais seus dados bancários, ele consegue acessar a conta bancária, né? Nós criamos uma campanha porque, basicamente, o problema é de educação digital. A gente tem uma cultura muito baixa de segurança digital. Essa cartilha virou referência, essa cartilha está no site do Supremo Tribunal Federal, está no site de várias OABs, para que os advogados, com a cartilha em mãos, na hora que eles se relacionam com os clientes, eles sigam aqueles passos, né? Porque aí é educação porta a porta, né? Cada relação, cada cliente, cada advogado vão, né, criando hábitos de proteção. O que resolve é comportamento preventivo. Bom, e agora que você chegou até aqui, conheça qual era a única imagem verdadeira. Esse incêndio residencial realmente aconteceu pela explosão de um carregador de celular. A boa notícia é que os cachorros se salvaram. A má é que todas as outras imagens, embora aparentemente perfeitas, foram geradas por inteligência artificial. Para construir um ecossistema digital mais seguro no Brasil, o desafio não é só distinguir o falso do verdadeiro, mas escolher a solução certa, uma inteligência antifraude capaz de combater a indústria do engano, que no passado só ameaçava as grandes empresas. No presente, traz riscos reais para médias e pequenas, com prejuízos também para pessoas físicas. E no futuro... Que o futuro vai ser briga de IA contra IA. Eu não acho que um humano sozinho vai conseguir combater a fraude. É um jogo de gato e rato, né? A tecnologia facilita o acesso aos dados, às transações, às comunicações. Aí golpistas vão usar essas facilidades para criar golpes. E aí as entidades e instituições vão usar a tecnologia para tentar criar barreiras
e eles vão superar essas barreiras de novo e a gente vai... Eu acho que o futuro é um futuro bem promissor. Eu acho que as novas tecnologias, as tecnologias que existem hoje, elas vêm tanto para salvar pessoas, para salvar negócios e também para salvar empresas.